Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui está, como disse um amigo meu, um Neandertal tentando usar a tecnologia, tá bem? Bom, espero que o meu trabalho seja efetivo nesse sentido, tá? Fiz com todo carinho essa aulinha aqui, depois de ficar pelo menos uns 3 dias pesquisando para isso, tá? Saí bastante da minha zona de conforto, tá? Para falar um pouquinho sobre o Antero de Quental. Bom, nos primeiros módulos da apostila, nas nossas primeiras aulas presenciais, falamos sobre os romancistas ligados ao romantismo. José de Alencar, tá? Falamos sobre várias obras dele e sobre o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Eu passei o conteúdo relativo ao realismo, né? E agora eu vou passar, né, o módulo 11, que também está relacionado ao realismo, obviamente, tendo em vista o fato de que comporta o principal nome do realismo, pelo menos na fase inicial, em Portugal, que é o senhor Antero Tarquínio de Quental. Eu falei principal nome, isso pode gerar uma dúvida, porque quando vocês estudam, né, na apostilinha ou por meio de videoaulas e tal, vocês vão ver que o nome mais mencionado é do Eça de Queiroz, sobre o qual falaremos na próxima aula, tá? Mas o Antero de Quental foi extremamente importante por estar envolvido na questão Coimbra, de que o Eça de Queiroz não chegou a participar. Ele só participou das conferências democráticas do Cassino Lisbonense lá em 1872, tá bom? Bom, bora falar um pouquinho sobre esse barbudão bonitão aí, o senhor Antero de Quental, tá bem? Bom, prossigamos. Bom, o Antero de Quental, pessoal, foi um mentor, foi um nome importantíssimo, né, ligado à questão Coimbra. Em 1865, responsável pela introdução do realismo em Portugal naquele ano, 1865. Mas o que foi mesmo a questão Coimbra? A questão Coimbra foi uma disputa ideológica entre seguidores do romantismo e adeptos, né, do realismo. Tá bem? E nesse embate sagraram-se adversários Antero de Quental, então jovem estudante da Universidade de Coimbra, e o senhor Antônio Feliciano de Castilho, que era um poeta consagrado dentro do romantismo, tinha inúmeros discípulos, ou seja, seguidores da sua obra, né, que viam nele um artista máximo. Embora hoje, né, o Antônio Feliciano de Castilho tenha sido relegado quase que ao esquecimento, né? Mas na época ele tinha uma aura de o mestre dos magos, né? Tanto que era conhecido, como coloquei para vocês aí, como Papa do Romantismo, tá bem? Bom, então nós temos, né, nesse cenário adeptos do novo estilo, que era o realismo, versus, né, o Papa do Romantismo, Antônio Feliciano de Castilho, e, obviamente, todos os seus seguidores. Tá? E nesse embate, o que vai acontecer, gente? O Antero de Quental, né, tinha feito uma viagem por alguns países europeus, entre eles a Alemanha, a França e a Inglaterra, e ao regressar à Universidade de Coimbra, ele passa a difundir as ideias com as quais ele tinha se deparado naqueles países. Tá? Que ideias eram essas? Socialismo, darwinismo, o positivismo, o hegelianismo, sobretudo, né? E ele gostava bastante, em especial, do anarquismo proudhoniano, tá? Ele passa a difundir tais ideias entre seus colegas da Universidade de Coimbra. Vai, né, gerar um grupo bem interessante. Falando em grupo, pessoal, é importante a gente lembrar que
Ainda muito jovem, o Antero de Quental fundou, né, um grupo chamado a Sociedade do Raio. Naquela época ele não acreditava muito em Deus. Então a Sociedade do Raio tinha como finalidade escrever críticas à existência e à manifestação divina. Tá bem? Eles satirizavam essas questões. Bom, depois ele fundou o Cenáculo, que também era um grupo para poder discutir a arte, para apresentar a arte, e agora ele está liderando esses jovens coimbrãos, ou seja, jovens estudantes da Universidade de Coimbra, e liderando a ideologia realista, que já vigorava em outros países. Né? O realismo começa o realismo vai começar a se manifestar na pintura com o Courbet, né, na França, e daí, pessoal, ele vai se proliferando, tá bem? Sempre embasado, né? Os princípios são sempre embasados no cientificismo, tá bem? No entanto, o realismo não vai empregar o cientificismo na sua obra literária, ou nas suas obras literárias. Quem vai fazer isso é o aprofundamento do realismo, no caso, o naturalismo, tá, gente? Que é uma escola literária que a gente ainda estudará, tá bem? Bom, então o que acontece nesse contexto da questão coimbrã? Estou tentando, né, esboçar um cenário aqui, né? Esse Antero de Quental, liderando esse grupo de estudantes, acaba incomodando Antônio Feliciano de Castilho, que era o papa do romantismo, tá? E o Antônio Feliciano de Castilho, né, escreve, né, numa das análises que ele vai fazer, né, em um livro de um discípulo dele chamado Pinheiro Chagas, o livro chamava-se Poemas da Mocidade. Ele escreve lá num prefácio, né, uma crítica indireta ao Antero de Quental. O Antero de Quental lê a crítica, não gosta do que lê, fica estressadíssimo e publica, pessoal, uma carta aberta, coloquei no último tópico aqui, ó, intitulada Bom Senso e Bom Gosto. Bom, carta aberta porque ela é publicada, então aberta ao público, e bom senso e bom gosto. O que ele faz aqui nessa carta aberta? Ele detona o Papa do Romantismo, ele detona o Antônio Feliciano de Castilho. E a partir da publicação dessa carta tem início a questão Coimbrã, que foi essa disputa ideológica. Por que disputa ideológica? Porque, de um lado, os defensores do Antônio Feliciano de Castilho, escrevendo textos e criticando o Antero de Quental, e, de outro lado, né, o Antero de Quental e os seus amigos coimbrãos, os alunos da Universidade de Coimbra, ali, defendendo a renovação do viés literário, tá bem? Por meio da implementação das novas perspectivas que estavam em vigor no contexto da segunda metade do século XIX, tá bem? Foi isso que foi a questão Coimbrã, uma disputa ideológica que acabou colocando em evidência o realismo e, por meio desse combate, desse embate em relação ao romantismo, tá bem? Bom, tendo falado sobre a questão Coimbrã, passemos, né? Coloquei aqui, pessoal, o trecho final da carta, né, que nós temos, né, se opondo do lado esquerdo o Castilho, do lado direito o Antero de Quental. E coloquei a parte final da carta escrita pelo Antero de Quental para poder, né, criticar diretamente o senhor Castilho, tá? Paro aqui, excelentíssimo senhor. Muito tinha eu ainda que dizer, mas temo, no ardor do discurso, faltar ao respeito a Vossa Excelência, aos seus cabelos brancos. Cuido mesmo que já me escapou uma outra frase, não tão reverente e tão lisonjeira como eu desejara. Mas é que realmente não sei como hei de dizer, sem parecer ensinar certas coisas elementares a um homem de 60 anos. Dizê-las eu com os meus 25. Vossa Excelência aturou-me em tempo no seu colégio do Pórtico. Tinha eu ainda 10 anos, e confesso que devo a muita paciência o pouco francês que ainda hoje sei.
Lembra-se, pois, da minha docilidade e adivinha quanto eu desejaria agora podê-lo seguir humildemente nos seus preceitos e nos seus exemplos, em poesia e filosofia, como outrora em gramática francesa, na compreensão das verdades eternas, como em outro tempo no entendimento das fábulas de La Fontaine. Vejo, porém, com desgosto que temos muitas vezes de renegar aos 25 anos do culto das autoridades dos 10 e que saber explicar bem Telêmaco a crianças não é precisamente quanto basta para dar o direito de ensinar a homens o que sejam razão e gosto. Concluo daqui que a idade não afazem os cabelos brancos, mas a madureza das ideias, o tino e a seriedade. E, neste ponto, os meus 25 anos têm-me as verduras de Vossa Excelência convencido valerem, pelo menos os seus 60. Posso, pois, falar sem desacato. Levanto-me quando os cabelos brancos de Vossa Excelência passam diante de mim, mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas coisas que saem dele, confesso não me merecerem nem admiração, nem respeito, nem ainda estima. A futilidade num velho desgosta-me tanto como a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade ou então mais 50 de reflexão. É por estes motivos todos que lamento do fundo da alma não me poder confessar como desejava de Vossa Excelência, nem admirador, nem respeitador. Coimbra, 2 de novembro de 1865, né? O texto do Antero de Quental. Aí você termina de ler e pensa, nossa, essa doeu. E aí, né, temos aí o estopim da questão coimbrã. Né? Todo mundo ficou com dozinha do Antônio Feliciano de Castilho e saiu em sua defesa, né, e tal. E os jovens, né, amigos do Antero de Quental saíram em defesa dele, configurando assim a questão coimbrã que vai dar início ao realismo em Portugal. Tá bom? Passemos. O Antero de Quental, pessoal, apresenta duas fases muito importantes de sua obra, tá? A tendência luminosa, apolínea ou diurna, tá? Apolínea, obviamente, relacionada à razão, luminosa também relacionada à razão. Nessa parte da sua obra, nós temos sonetos otimistas, felizes, né? Que têm uma perspectiva positiva. Tá? A presença da razão, racionalidade confiante, né? Porque são otimistas. Há um romantismo humanitarista, tá? E a crença na luta por uma sociedade melhor, enquanto soldado do futuro. Lembra que eu disse que ele é otimista, então luta sempre por uma sociedade melhor, há perspectiva, né? Ele é um combatente aqui, no caso, um combatente que tenta implementar, né, uma sociedade que tenha expectativas, que tenha esperança, tá? Já na outra tendência, pessoal, nós temos uma tendência obscura, romântica ou noturna. Tá? São sonetos pessimistas, totalmente avessos, né, adversos àquilo que se registrou na fase anterior. Presença do desencanto, da angústia, da dor, da morbidez, da frustração e do cansaço. Há uma interiorização reflexiva, né, quase que um intimismo reflexivo, né, uma introspecção, uma inquietação filosófica e desassossego, desilusão e incredulidade face à luta, e o refúgio na desistência, no sonho e na transcendência religiosa. Quase que um estágio de abulia aqui. Em função, pessoal, dessas duas tendências tão dicotômicas, tão antagônicas, alguns biógrafos do autor vão dizer que ele era, né, que ele tinha transtorno bipolar. Não sei se é possível falarmos isso, até porque na época a ciência não estava tão evoluída e ele não foi em nenhum momento diagnosticado com isso. Mas a partir de estudos feitos em relação ao autor, né, alguns estudiosos, né, alguns cientistas têm se posicionado dessa maneira. Ele teria transtorno bipolar
Por isso, né, essa alternância em relação a uma tendência apolínea, racional, e outra totalmente emocional, impulsiva, tá? Bom, prossigamos. Aí, né, o que normalmente se faz, né, da divisão da obra dele, e essa é uma divisão diferente daquela que eu acabei de passar, que considera somente, né, um período racional e um período instintivo, né? Aqui nós temos três momentos que obedece melhor àquela disposição cronológica, de tempo, né, mesmo, tá? Bom, esse período romântico, tá, é o período correspondente a 1859, 1864, portanto, né, é o período anterior à questão Coimbra, que ocorreu em 1865, tá bem? A principal obra do período é Primaveras Românticas, publicada em fevereiro de 1872. Bem depois, tá? Então, essas obras aqui circulavam pela Universidade de Coimbra, os poemas que compõem as Primaveras Românticas, e pelo título você percebe que o próprio autor acaba admitindo a sua propensão ao romantismo. Bom, isso ficou claro na carta, né? Ele tinha sido aluno do Antônio Feliciano de Castilho, né? Chegou a ser professor da Universidade de Coimbra, e por isso a questão Coimbra aconteceu dentro das muralhas de Coimbra e tal. Bom, quais são os temas no período romântico? Deus, a natureza, a inocência, a fantasia da ignorância juvenil, a filosofia e a dor. São temas tipicamente românticos. Obviamente, não abordados à luz da razão, mas sim à luz do instinto. Era isso que o romantismo previa. A fantasia, né? A criatividade, o alheamento da realidade, a evasão da realidade, tá? Nessa fase nós temos a idealização da mulher, né? A mulher é vista pelo Antero de Quental como um anjo perfeita, né? O símbolo da perfeição. E o amor é extremamente platônico aqui, ou seja, conceitual, distancial, tá? Distancial, não sei de onde eu tirei isso, né? Enfim. Em algumas composições, o amor de Antero é um abandono após o cansaço. Tá? Como assim, né? Enfoca o sentimentalismo e a carência. Bem? Próximo, gente. Bem na hora que eu estou gravando o vídeo, acontece, né, o seguinte: passa um cidadão vendendo alguma coisa. Espero que não seja álcool em gel, tá? Senão eu vou ficar muito irritado. Bom, aqui eu coloquei um poeminha para que vocês verifiquem a abordagem dele dentro dessa perspectiva romântica ainda, né? Bom, aqui já é uma transição, na verdade, para o realismo. Há um poeta: tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo, o sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faze espada de combate. Lembra que eu falei sobre a parte luminosa da poesia dele lá atrás, naquela dicotomia poesia luminosa e poesia escura, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos essa perspectiva otimista, o soldado do futuro e tal, tá? Bom, prossigamos, para que o vídeo não fique tão longo e cansativo. Depois vem o momento, né, da poesia realista, 1865, né, até 1874, 75, ele vai adotar essa poesia mais racional, baseada no positivismo, baseada no darwinismo, baseada no hegelianismo e no anarquismo, tá? Bom, o período realista é compreendido entre os anos de 1864 e 1874, é representado pelo livro Odes Modernas. Esse livro, pessoal, foi publicado em 1865, logo após a questão Coimbra, tá? Mas não teve muito sucesso,
Porque o realismo não caiu de imediato nas graças dos leitores, tendo em vista o fato de que os leitores eram a burguesia e o realismo criticava a burguesia, né? A influência de Proudhon, né, o anarquismo proudhoniano, a valorização da razão em defesa dos ideais de verdade, justiça e igualdade social, são tipicamente de uma visão racional, tá? Otimismo em relação ao progresso, obviamente uma relação com o positivismo do Comte, né? E crítica à burguesia e à Igreja Católica, porém sem desrespeitar Jesus Cristo e o ideal de amor do cristianismo. Isso aqui ele já tinha feito lá no começo da vida dele, ainda adolescente, né, na sociedade do raio, desrespeitava Jesus Cristo. Agora não, ele que faz uma crítica aos membros corruptos da Igreja Católica, a falta de moral desses elementos, tá? Mas não relacionando a figura de Cristo, tá bem? Bom, próximo, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui, gente, ó, coloquei um outro poeminha para ilustrar, né, a poesia realista dele. Chama-se Há um Crucifixo. Há 1000 anos, bom Cristo, ergueste os magros braços e clamaste da cruz. Ah, Deus! E olhaste, ó crente, o horizonte futuro e viste, em tua mente, um alvor ideal banhar esses espaços. Por que morreu sem eco, o eco de teus passos, e de tua palavra, ó verbo, o som fremente? Morreste, dorme em paz, não volvas, que descrente arrojaras de novo acampa os membros laços. Agora, como então, na mesma terra erma, a mesma humanidade é sempre a mesma enferma, sob o mesmo ermo céu, frio como um sudário. E agora, como então, viras o mundo exangue, e ouviras perguntar, de que serviu o sangue com que regaste, ó Cristo, as urzes do Calvário? Então, tem aqui, pessoal, que há um diálogo, né, com Cristo, né, exaltando-o e, ao mesmo tempo, condenando, né, a sociedade, as pessoas, pelo seu comportamento vil, como se não tivesse valido de nada o sacrifício de Cristo, né? Bom, mais uma fase do Antero de Quental, que é uma fase pré-simbolismo, tá? É o período posterior a 1874. A obra principal chama-se Sonetos Completos e foi publicada em 1886. Nessa obra a gente vai observar um rigor e perfeição formal, tá? Não que nas outras a gente não tenha isso. O Antero de Quental tinha um apreço muito grande pelo soneto, tanto é que ele é considerado, né, um dos 3 maiores sonetistas da língua portuguesa em Portugal. Camões, Bocage e depois Antero de Quental, tá? Misticismo e obsessiva preocupação com o tema da morte. Tá? Esse é um caráter simbolista aqui presente. Tá? Essa preocupação com a morte, com o aspecto evanescente, transcendental, é característica do simbolismo. Por isso, né, opõe-se à postura racional que predomina durante o período realista da obra dele. Tá? Poesia sombria, ou seja, não tem nada de poesia luminosa, é só aquela fase escura na poesia dele, nebulosa, tá? E aqui nós temos influências, né, de Arthur Schopenhauer e Antônio Sérgio, ambos, né, ligados ao pessimismo extremo, exacerbado, tá bem? Bom, vou colocar aqui um exemplo, né, para que a gente tenha uma ideia de como é que ele se manifesta, tá? Com os mortos, os que amei, onde estão? Idos, dispersos, arrastados no giro dos tufões, levados como em sonho entre visões, na fuga, no ruir dos universos. E eu mesmo, com os pés também imersos na corrente e à mercê dos turbilhões, só vejo espuma lívida em caixões, e entre ela, aqui e ali, vultos submersos. Mas se para um momento, se consigo fechar os olhos, sinto-os a meu lado, de novo. Esses que amei vivem comigo. Vejo-os, ouço-os e ouve-me também. Juntos no antigo amor, no amor sagrado, na comunhão ideal do eterno bem. Bom, aqui nós notamos a temática da transcendentalidade, essa preocupação com o porvir, tá? Que é característica da poesia já simbolista. Tá bem?
Bom, espero que aqui, pessoal, vocês tenham, né, me entendido, primeiramente, e que tenham agora competência, né, que tenham a competência teórica para poder desenvolver os exercícios do módulo 11, né, na página 405 páginas, né, no caso 459 e 460. São 5 exercícios só, tá? Espero que vocês não tenham nenhum problema ao resolvê-los e caso tenham, por favor, entre em contato, né, para a gente sanar eventuais dúvidas. Tudo bem? Bom, abraço, gente. Espero que toda essa situação seja superada o mais breve possível, tá bem? Beijão.